Eu vou me encaixar nesse título para falar sobre as perspectivas da economia brasileira. Mostrar que o processo de recuperação engrenou de vez, todos os indicadores estão vindo melhor do que se imaginavam, a inflação ficou abaixo do que qualquer um poderia imaginar no começo do ano, a taxa de juros vai ser a mais baixa dos últimos 40 anos, há uma recuperação de confiança, os últimos setores já estão chegando para esse processo, como é o caso da construção civil, o desemprego começa a diminuir de maneira mais forte e vai diminuir mais ainda no próximo ano, né? E existe uma expectativa de que você pode dar uma virada na economia brasileira, dependendo de quem seja o eleito em 2018. Nunca na história do país, como alguém já falou essa expressão, uma eleição foi tão importante para o país, né? Dessa eleição dependerá o futuro do Brasil, o seu encontro com o seu destino de tornar um país rico ou um país que fica estagnado e desaparece do mapa das grandes possibilidades da economia mundial. E por isso eu vou também conversar aqui sobre cenários eleitorais, né? Embora seja muito cedo para falar, embora muita coisa possa acontecer, as pesquisas de opinião não significam nada a esta altura do processo, mas há uma demanda, como a gente vê aqui no Vale do Aço, das pessoas por um pouco de luz para o futuro, que as pessoas começam a se mobilizar, como o Luciano falou aqui há pouco, o empresariado está se mobilizando em torno de uma agenda que torne o Vale do Aço uma realidade muito maior do que ele já é, né? Que tem um papel ainda mais relevante no impulsionamento da economia mineira. E aí nós vamos conversar sobre cenários eleitorais. Como eu disse com muita felicidade um analista brasileiro, um economista, Marcos Lisboa, nós somos uma locomotiva caminhando desgovernada para um rochedo. As reformas do governo Temer diminuíram a velocidade dessa locomotiva, mas ela não parou. E, portanto, a eleição de um novo líder comprometido com ideias de reforma da Previdência, ou agora, ou mais profundamente no futuro, rever a questão das vinculações de recursos, enfrentar para valer a questão dos privilégios, particularmente do setor público e com especial ênfase no Judiciário e no Ministério Público, que tem salários incompatíveis com a realidade do Brasil. Tudo isso tem que ser enfrentado. E para isso a gente precisa de um líder muito forte, com capacidade de mobilizar a sociedade, o Congresso, em torno dessas reformas. E por isso as pessoas começaram a ver que é preciso pensar antes do normal, pensar antes de junho, pensar antes de março, porque você pode formar coalizões ou ajudar a formar coalizões vencedoras, porque a alternativa é dantesca. A alternativa é a eleição de um homem despreparado, de extrema-direita, sem nenhuma condição de liderar o país, que é o Bolsonaro. E é pouco provável que ele se eleja, mas não é impossível. Ou a expectativa de atender a uma ingenuidade que é muito presente na sociedade brasileira, de que você pode eleger um nome limpo, um cara legal, simpático, né? E ele vai levar o país para o seu destino, né? Seria o caso do Luciano Huck. O Luciano Huck é um grande apresentador de TV e seria um desastre como presidente da República. Ele não reúne as condições de experiência, tato político, capacidade de articulação, porque o presidente se elege por uma lógica. Ele se elegeria por sua popularidade e o Congresso por outra. A lógica do Congresso, do próximo que vem aí, é a mesma do de hoje. Vai ser muito parecido com o Congresso de hoje. Aqui é acolá piora, aqui é acolá melhora. E o presidente da República tem que ter a capacidade de entender essa lógica e se articular com ela. Um presidente que se elege olhando para o povo, esquecendo que tem um Congresso, nunca deu certo no Brasil. Qual é a sua melhor aposta aí para candidato a presidente? Olha, eu diria novamente, é muito difícil fazer apostas hoje. Mas eu diria, com os dados conhecidos e admitindo que o centro político se articula, eu acho que o presidente mais provável seria o Alckmin. Na hipótese oposta, ou seja, o centro tem vários candidatos, como aconteceu em 1989, candidatam-se o Alckmin, o Dória por outro partido, o Meirelles, o Caiado, o Huck, o Joaquim Barbosa, a Marina e assim por diante. Nessa hipótese, a experiência mostra que a fragmentação do centro reduz a votação média deles e os extremos vão para segundo turno. Os extremos seriam Bolsonaro e Lula. Isso já aconteceu mais de uma vez no Brasil, aconteceu em 89 com Collor e Lula, aconteceu no ano passado no Rio de Janeiro, que
A escolha ficou entre o Crivella e o Freixo e pode acontecer de novo no Brasil. Não é o cenário mais provável. Eu diria que a maior probabilidade hoje é de união do centro com o apoio de todos a uma candidatura como a de Geraldo Alckmin, que nesse caso seria vencedora. Pela primeira vez, o Brasil tem uma crise que não decorre de uma crise cambial, de uma quebra de bancos, mas exclusivamente de erros do governo, clamorosos, teimosos, não é? Um desastre. Esta é a primeira vez na história do Brasil que nós temos uma crise auto-infligida. Ninguém de fora, não foi uma crise na Europa, não foi uma crise no Japão, não foi uma crise nos Estados Unidos, não foi uma crise no mercado emergente, foi uma crise de competência, um desastre. Outro assunto aí que tem surgindo muito aí é sobre bitcoins, que é uma moeda virtual. Não sei se o senhor já ouviu falar dela. Qual a previsão que o senhor tem para falar sobre essa moeda? Pode ser uma bolha, ele pode estourar? Olha, ninguém tem uma resposta para isso. O Bitcoin é uma moeda baseada no processo de blockchain, que é um processo seguro de certificação. Em algum momento vai virar uma moeda relevante, mas nenhum país, nenhum banco central tem segurança de dizer o que pode acontecer. Uma coisa que se pode falar é que é muito difícil aceitar uma moeda que não tenha por trás um banco central, um governo, uma moeda mundial emitida por computadores. Pode até ser, mas eu acho muito cedo para dizer. O que é verdade é que ela é uma realidade. O Bitcoin já passou de 10 mil dólares, uma prova que tem uma demanda muito grande. Por outro lado, vai ficando claro que ela pode ser a moeda do tráfico, a moeda do crime, né? Porque ela não tem como identificar a sua origem. É um grande ponto de interrogação, mas na era da tecnologia, na era digital, na era da inteligência artificial, você não pode afirmar nada de maneira definitiva. Nesse trabalho, por isso que é bacana essa interação, é que acabou surgindo com essa